Amanhã é 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, uma data super importante para nós brasileiros. O Brasil foi descoberto pelos portugueses, onde já encontravam nessa área pessoas vivendo, que eram os índios. O Brasil se tornou colônia de Portugal, sua riqueza foi levada para fora do Brasil por reino, para a coroa portuguesa. E nós estamos aqui com a professora Líria, uma historiadora, uma professora que tem uma história de vida em Canaã, que vai falar para nós da importância que tem 7 de setembro. Falar de 7 de setembro, né, é pensar, né, o que realmente é essa data, o que ela significa para nós. Né? Atualmente, ela é um objeto de discussão para muitos historiadores. O que realmente seria o 7 de setembro dentro de uma construção histórica? Né? Seria apenas um marco temporal? Né? Apenas uma ideia de uma data de algo que aconteceu? Ela aconteceu em 1920, 22, 1925. Né? Seria uma ruptura ou uma acomodação? O 7 de setembro, né, uma acomodação colonial. Porque, se você analisar, né, há um grito, né, às margens do rio Ipiranga, independência ou morte, né, por Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822. Mas a República ela só é proclamada, né, em 15 de novembro de 1889. Então, essa lacuna temporal, né, o que foi isso? Foi uma acomodação colonial? Né? Preciso, então, hoje, pensar o 7 de setembro como uma construção histórica, né, em questionamento. Né? Foi um movimento liberal ou foi um movimento conservador? Porque, dentre as pessoas que apoiavam Dom Pedro I, nós tínhamos tanto conservadores como os liberais. Então, nós precisamos, principalmente em sala de aula, né, analisar, né, com os discentes o que realmente é o 7 de setembro. O que ele foi, o que ele representa para nós hoje. Então, nós não podemos reduzir o processo de independência, e essa palavra é muito importante, processo de independência do Brasil é uma única causa, ou uma única data, né, um único momento, dada a circunstância e complexidade dessa data. É importante que nós trabalhemos com os nossos alunos, né, nessa perspectiva de interrogação, de busca, de pesquisa, né? Porque já existem manifestos que foram redigidos por várias pessoas, mas, por exemplo, por José Bonifácio, em agosto, né, pouco antes do 7 de setembro, igual o Manifesto das Nações Amigas, que já denotava, que já era atos de independência. Então, nós precisamos trazer isso hoje para a nossa realidade com uma interrogação, com uma incógnita, na busca da verdade. Professora, e a importância do hino nacional para essa independência e o hino da independência? Bom, são símbolos, muitas vezes hoje esquecidos, né? São símbolos da nossa pátria, né? Do nosso Brasil, né? E que são muitas vezes esquecidos até dentro das unidades de ensino. Né? Então, são símbolos que precisam ser respeitados, são instituídos porque nos representam. Como é bom quando você está assistindo, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1, né, uma final de Copa do Mundo, e você ouve o hino nacional tocar. Né? É arrepiante. Agora, o hino à independência é mais esquecido ainda. Muitas vezes ele só é trabalhado, né, na Semana da Pátria. Ou, às vezes, nem isso. Você vê alguns eventos que, às vezes, né, canta-se o hino nacional e se esquece que nós temos um belíssimo hino à independência. E, lembrando que o hino à independência ele é uma canção patriótica, né, a letra de Evaristo Veiga, a melodia de Dom Pedro I, né, mas existia toda uma comissão, né, para poder escolher qual seria o hino, que, inclusive, foi anterior ao 7 de setembro. Né, e nessa comissão eu gostaria de citar aqui o grande maestro Heitor Villa-Lobos. Tá? Heitor Villa-Lobos. E aí, eu gostaria dessa canção patriótica trabalhar, né, pensar esse seu questionamento na primeira estrofe. Né? Já podeis da pátria, filho, ver contente, ó mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil.
Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Então vamos pegar os primeiros versos, né? Quando a gente fala, já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, nossa mãe gentil é o Brasil, né? Então ele é uma mãe gentil, um país rico de dimensões continentais, né? E que ele precisa ser amado, né? Ele precisa ser querido, né? Porque é a nossa mãe gentil, né? Já raiou a liberdade. Então, quando fala já raiou, nem Dom Pedro, né, nem Evaristo Veiga quis dizer que estava pronto e acabado, né? Já raiou quer dizer que nasceu, mas nós precisamos cuidar. É como uma criança, ele é gestado, né? E aí ele nasce e você precisa cuidar, ele precisa de cuidados. Então, você pode me perguntar, em que etapa nós estaríamos hoje? Nós ainda estaríamos engatinhando, em cima daqueles ideais que foram propostos tanto por conservadores como liberais para, né, uma república brasileira, né, para que aquele grito acontecesse. Não foi só porque Portugal determinou que Dom Pedro I voltasse a Portugal, né, pelos decretos que Portugal impunha ao Brasil, que queria transformá-lo em colônia novamente. Nós precisamos pensar maior que isso. Então, quando fala-se, né, raiou a liberdade, quer dizer que nasceu. Ela foi gestada e ela nasceu e ela precisa ser conduzida. Porque quando bem conduzida, né, terá bons cidadãos. Quando mal conduzida, teremos péssimos cidadãos, né? Então, nós precisamos pensar e fazer essa leitura em cima desse hino à independência, né, aprofundar. Então, quando fala, já nasceu a liberdade no horizonte, esse horizonte é algo distante, não era algo que estava pronto e acabado. É algo que nós precisamos buscar, nós precisamos estudar, nós precisamos analisar e, acima de tudo, amar essa nossa pátria, né? Gostar dessa nossa pátria. Professora, no passado, a disciplina de OSPB era importante para trabalhar a questão do nacionalismo, do amor à pátria, né? Discutir essa questão de 7 de setembro. Como é que você vê hoje essa situação? Olha, o OSPB, né, que estudava, era uma disciplina, a gente falava naquela época uma matéria, né, que estudava o sistema político, né, e social do Brasil, do país, né, a Constituição, né, era algo que você tinha que conhecer, e os deveres, né, bem maiores como direitos, né, daquele período. Só que nós temos que entender que o meu direito termina quando começa o seu. E eu só posso exigir, né, direito quando eu cumpro deveres, né? Então, estudei, no período que eu estudei, tinha o OSPB, ministrei aulas, né, de OSPB, né? Ela foi implantada em 1962, nós precisamos entender qual é esse período temporal. Em 1962, né, na época, o então presidente era João Goulart, mais conhecido como Jango, né, que substituiu o Jânio Quadros. E ele tá dentro de um período conhecido como a Quarta República, né? E, como Quarta República, seria a nossa primeira experiência democrática do Brasil, né? E aí, muitas vezes, o OSPB, eu vejo que ele foi desvirtuado, né, do que era a sua essência, né? Às vezes, por muitos mestres. Como eu digo para você, eu fui aluna nesse período. Então, nós, enquanto, né, formadores de opinião, enquanto educadores, nós podemos jamais desvirtuar o que é a essência, né, da disciplina, o que é a ementa da disciplina, né? E a organização social e política brasileira, hoje, quando você fala, né, ela não existe mais, não, ela existe, ela está dentro de outras disciplinas, ela pode ser trabalhada de maneira interdisciplinar, contextualizada. Aliás, pode ser trabalhado em todas as disciplinas da matriz curricular, né? Porque é muito importante a gente trabalhar esse sistema político no Brasil com os nossos alunos, né? Cada qual em sua faixa etária. É importante que a nossa Carta Magna ela seja conhecida, ela seja valorizada, porque foi uma conquista, né? E principalmente essa que está aí, né? Que ela é uma menina ainda, a nossa Constituição Federal. Então, assim, é muito importante que seja valorizado esses elementos, bem como os símbolos que nós falamos anteriormente, né? Selo, bandeira, hinos. Nós precisamos valorizar a nossa Constituição Federal para não se perder,
né, para que nós não nos percamos naquilo que foi construído com sangue, suor e lágrimas, né, pelos nossos antepassados.